Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus Cristo. Gostaríamos de saber como você tem recebido essas mensagens que temos postado, como você tem interpretado essas mensagens na sua vida. Gostaríamos também de acompanhar o seu desenvolvimento na leitura bíblica juntamente conosco e gostaríamos de que você nos desse um retorno, nos desse um feedback, comentasse nos vídeos o que você tem aprendido sobre essas mensagens, o quanto essas mensagens têm impactado a sua vida. Gostaríamos de saber como você tem acompanhado dia após dia as mensagens que são postadas e o quanto Deus tem falado ao seu coração. Comente nos vídeos, queremos acompanhar de perto o seu desenvolvimento espiritual no nome de Jesus Cristo. Não esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificação de novas mensagens que serão postadas, curta, compartilhe, sempre comente das mensagens, precisamos acompanhar o seu desenvolvimento. Vamos proclamar o Evangelho de Deus, vamos proclamar o reino do Senhor, vamos espalhar as boas novas, que são as Santas Escrituras. Assim o nosso Jesus Cristo, assim o nosso Senhor Todo-Poderoso, nos orientou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E eu preciso da sua participação. Eu preciso que você se some conosco para podermos divulgar este Evangelho no nome de Jesus Cristo. E hoje nós falaremos sobre a última parte da série de mensagens que tem o tema 4 escolhas de Isaac. Nós falamos aqui sobre a escolha pela obediência, nós falamos aqui sobre a escolha pela perseverança, nós falamos aqui sobre a escolha pela paz e hoje nós vamos falar sobre a escolha pela dependência de Deus. Isaac foi um camarada perfeito nas suas decisões, nos seus posicionamentos, e é justamente isso que passaremos para você nesse exato momento. Nosso texto base encontra-se no livro de Gênesis capítulo 26, versos 1 ao 14. Se você estiver com a sua Bíblia do seu lado, por favor, abra sua Bíblia agora no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis capítulo 26, nos acompanhe do versículo 1 ao versículo 14, que nos diz o seguinte: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer que era a minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que vos fizeste? Facilmente algum dos povos teria abusado da tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito? E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Veja bem, quando paramos para analisar esse contexto, podemos perceber que Isaque
foi um homem obediente a Deus. Deus disse que não era para ele descer à terra do Egito e ficar em Gerar. E ali ele permaneceu. Regra número 1, Isaac escolheu obedecer a Deus. Gerar era uma cidade, uma província do Egito, onde ficava a residência do rei Abimeleque, esse personagem muito importante na vida do Isaac. E aí sim, quando Deus disse a Isaac que não era para descer para o Egito, era para ficar em Gerar, porque ali ele iria fazer com que Isaac prosperasse. Ali Isaac seria abençoado, porque Deus havia prometido a Abraão, seu pai, que todo o povo, toda a nação que estivesse sob a obediência de Deus, ele faria prosperar, ele faria abençoado em qualquer lugar que eles estivessem. Isaac, por ser descendente de Abraão, por ser filho de Abraão, também não mudou o seu comportamento. Optou por obedecer a Deus e ficou onde Deus havia ordenado que ele ficasse. E dessa feita, quando Isaac estava em um determinado local que a sua cultura era criar animais, gados, ovelhas no pasto, tinha plantações, etc. Mas precisava de água. Ele cavava poços, já era uma cultura, já era uma tradição, até do seu pai, cavava poços para poder utilizar a água para consumo próprio e para alimentar, para dar de beber aos animais, para molhar a terra, enfim. A água era muito importante e para isso precisava que fossem cavados poços para poder usufruir da água que aquele poço produzisse. E como Isaac estava sendo muito próspero, muito abençoado por Deus, estava causando uma determinada inveja nos filisteus. E aí o que acontece? Os filisteus, por sua vez, invejando a Isaac, eles não conseguiam produzir da mesma forma que Isaac, eles não conseguiam prosperar conforme Isaac prosperava, iam lá e entulhavam os poços de Isaac, jogavam entulhos, cascalhos, areia, enfim, e fechavam os poços. E Isaac não brigou com ninguém, não discutiu com ninguém, não procurou revidar a esses insultos abruptos dos filisteus, e ia lá e abria outros poços. Quanto mais os filisteus fechavam os poços, Isaac ia abrir outros poços. Até que em um determinado momento houve uma determinada contenda e aí eles puseram Isaac para correr. O próprio rei Abimeleque se juntou e mandou Isaac vazar daquele local. Isaac foi para uma outra terra, um outro local e ali abriu outros poços. A Bíblia menciona que quanto mais Isaac prosperava, quanto mais poços ele abria, melhores eram as águas. Então, isso continuava causando inveja nos filisteus. Observe que o resplandecer da glória de Deus na vida de Isaac incomodava as pessoas. E quem sabe se o resplandecer da glória de Deus na sua vida não está incomodando pessoas. Aquelas pessoas que ficam lhe olhando com olhos tortos, aquelas pessoas que ficam cochichando sobre você, aquelas pessoas que procuram fazer sempre as coisas para lhe prejudicar, será que elas não estão com inveja de você? Será que elas não estão com inveja do seu procedimento, do seu sucesso? Será que elas não estão invejando a sua prosperidade? O inimigo usa pessoas de mente fraca, de coração aberto, para poder inflamar as invejas, as intrigas e colocar umas pessoas contra outras. E é por essa razão que eu quero lhe chamar a atenção de que quando, caso e porventura isso aconteça com você, você não revide. Não revide. Procure ter paz. Procure pedir sabedoria a Deus, discernimento espiritual, para que você saiba se comportar diante das situações. Peça para o Espírito Santo lhe conduzir pelo caminho que você deve andar, para que você possa mostrar para as pessoas que você tem Deus na sua vida. E aí o que acontece? Seguindo essa história de Isaac, e quanto mais ele abria poços, mais Deus o abençoava. Isaac nunca deixou de reconhecer
que sua prosperidade vinha do Senhor. Ele nunca deixou de reconhecer. Ele não confiou a sua própria força, mas confiou nas palavras do Senhor. Ele levantou altares para adorar a Deus em cada etapa da sua jornada. Se você ler os versículos seguintes aos que nós lemos, você vai perceber que Isaac sempre adorou a Deus, sempre agradeceu a Deus por todas as bênçãos, por todas as dádivas, por toda a prosperidade que ele tinha. Ele sempre agradecia a Deus. Ele entendeu que prosperidade não é apenas riqueza, mas viver em aliança com Deus na provisão também. Tem pessoas que só agradecem a Deus quando estão de bem com a vida, quando a geladeira está farta, quando a despensa está abastecida, quando tem dinheiro no bolso, quando está com saúde, quando está tudo transcorrendo perfeitamente bem. Mas quando as provações começam a aparecer, quando a escassez começa a bater na porta, quando a despensa começa a ficar vazia, quando a enfermidade toca o corpo, a pessoa, ao invés de agradecer a Deus, ela reclama. Não é assim que funciona. Mas, pastor, o senhor quer dizer que eu tenho que agradecer a Deus pela doença? Você lembra de Jó? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A mulher de Jó pediu para Jó, não pediu, ela orientou a Jó que abandonasse Deus e morresse. Oxente, como é que você diz que Deus está com você se você está passando por toda essa miséria? Por toda essa situação? Doente, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu tudo. E o interessante é que ele não perdeu a esposa. Mas sabe por quê? Porque a incrédula, a duvidosa, a pessoa que não tinha fé era justamente a esposa. Não estou condenando as esposas, pelo contrário, estou mostrando na Bíblia que a esposa de Jó foi usada pelo inimigo para poder atormentar Jó. E mesmo assim, Deus poupou a vida dela para mostrar para ela que o Deus de Jó é o verdadeiro Deus. E da mesma forma que Jó era fiel a Deus na bonança, ele foi fiel na escassez, ele foi fiel na doença, ele foi fiel na perda. E pela situação que Jó passou, perseverando em Deus, Deus o abençoou e multiplicou, devolveu a Jó, restituiu a Jó tudo que ele havia perdido, e em dobro. A Bíblia diz que Jó recebeu a restituição em dobro. Da mesma forma, Isaac não revidou aos insultos dos filisteus. Pelo contrário, ele entendeu que ele dependia de Deus para ser próspero e para mostrar para as pessoas quem era Deus na vida dele. E com essa história de Isaac, podemos trazer para a nossa vida uma determinada aplicação. A dependência de Deus nos lembra que toda boa dádiva vem de Deus. Está registrado em Tiago capítulo 1, verso 17. Depois você abre lá e dá uma lida. Reconhecer o Senhor em nossos caminhos mantém o coração alinhado e impede que a bênção nos afaste do abençoador. Ou seja, temos que andar nos caminhos do Senhor para podermos ser abençoados. E o que é andar nos caminhos do Senhor, pastor? É obedecer a Deus, fazer as coisas certas, ser misericordioso, ser compassivo, ajudar o próximo, amar ao seu próximo, amar até os seus inimigos, perdoar os seus inimigos, orar por eles, enfim, fazer tudo que Deus orienta que faça. E aí sim você está andando nos caminhos do Senhor. E nós podemos concluir com essa história de Isaac, nessa série de mensagens que colocamos aqui, que Isaac prosperou porque fez escolhas que agradam ao Senhor. Obedeceu à voz de Deus, ele perseverou em meio às dificuldades, porque por mais que os entulhos estivessem sendo jogados dentro dos poços, ele perseverou abrindo em outros poços, até que conseguiu chegar numa determinada situação de que os próprios inimigos reconheceram Deus na vida de Isaac. E foi lá o rei, o seu consultor pessoal, o chefe, o comandante do exército, foi lá à busca de Isaac para poder se desculpar com ele, fazer uma aliança de paz, fazer um pacto com Isaac, de nunca mais o atormentar. E assim foi feito. Se você ler
o restante do capítulo 26, você vai perceber toda a narração do que aconteceu posteriormente com essas pessoas, a fim de poder aproveitar as bênçãos de Deus na vida de Isaac. Eles perceberam que Deus era maior do que o que eles estavam fazendo. Ele percebeu que o Deus de Isaac é o verdadeiro Deus. Puxa vida, a gente aprontou tanto com ele, a gente pintou e bordou com ele, e ele foi perseverante, ele foi fiel a Deus, ele permaneceu nos caminhos do Senhor, mostrando para nós aquilo que deveríamos ver há muito tempo atrás. E aí chegaram a um consenso de ir lá pactuar com Isaac paz. Isaac escolheu a paz em vez da briga. Isaac dependeu totalmente de Deus. E o resultado foi sobrenatural. Ele colheu 100 vezes mais do que havia semeado, mesmo em tempos de crise. O que eu quero dizer para você é que se você plantar coisas boas, você vai colher 100 vezes mais coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você vai colher 100 vezes mais coisas ruins. Traduzindo, queira para os outros o que você quer para você. Faça com os outros o que você quer que as pessoas façam com você. Se você quer ser abençoado, abençoe. Se você quer ser perdoado, perdoe. Se você quer viver em paz, viva em paz com as pessoas. Transmita a paz. A paz é Jesus Cristo. Ele mesmo falou que ele é a paz, a verdadeira paz. Então, se apegue com Deus, tenha fé em Jesus Cristo, peça para o Espírito Santo lhe guiar e você vai ver que você vai prosperar 100 vezes mais. E agora eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos, Senhor, por este momento que concluímos essa série de mensagens onde tratamos das 4 escolhas que Isaac fez. Ele preferiu, ele escolheu te obedecer, ele escolheu perseverar na obediência, ele escolheu viver em paz e ele escolheu viver dependente de ti. É isso que precisamos fazer. Ótimas e excelentes escolhas. E que possamos fazer essas escolhas baseadas na tua vontade e no teu querer. Te apresento, meu Deus, essas pessoas que estão orando juntamente conosco. Que o Senhor possa visitar a mente e o coração delas no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa estender as tuas potentes mãos para curá-las, para resguardá-las, para livrá-las de todos os males. E qualquer problema, meu Pai, que surja na vida delas, que o Senhor possa conceder-lhes sabedoria para que, em paz com o Senhor, elas possam resolver as coisas da melhor forma possível. E quando o impossível aparecer, que elas tenham a dignidade e a competência de colocar em tuas mãos, confiando e dependendo exclusivamente de ti. Deus amado, Deus querido, através do nome do teu Filho Jesus Cristo, eu ministro sobre a vida dessas pessoas prosperidade espiritual e prosperidade material no nome de Jesus Cristo. E que a partir de hoje ela possa entender que é melhor a paz do que a razão. É melhor estar contigo do que viver sem o Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E antecipamos os nossos agradecimentos pelas bênçãos que hão de vir, pois elas são certas no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo te agradeço. Aquele que vive e que reina, não só hoje, mas eternamente. Amém. E graças a Deus. Que Deus possa lhe abençoar. Que Jesus Cristo possa estar sempre contigo. E que o Espírito Santo possa estar te orientando todos os dias da sua vida. Lembre-se, permaneça na dependência de Deus. É o melhor que você pode fazer. Plante apenas coisas boas, coisas que você gosta e gostaria de receber. Não plante nada de ruim, porque pode voltar para você na proporção 100 vezes mais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo te oriente, te guie e te guarde no nome de Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor e um forte abraço. Até a próxima em nome de Jesus.